Salve, rapaziada, Carlos do Universo Botafogo na área. Semana começando quentíssima nos bastidores do Botafogo. Temos aí diversas fontes já com matérias, pipocando para tudo que é lado, com informações pintando no Instagram de vários canais, de que John Textor está de saída realmente do Botafogo, né? Toda a sua pataquada societária e financeira aí aparentemente culminando com a impossibilidade da sua permanência na SAF Botafogo, ao contrário do que ele mesmo falou aí um mês atrás, né? Mais uma mentira contada por ele, quando falou que estava tudo resolvido, que estava tudo certo, que não tinha mais problema, que a Igor não queria o Botafogo, que ele, que a Igor continuaria. Aparentemente não tinha nada resolvido, a única coisa que se resolveu foi que o John Textor não tem dinheiro para pagar a dívida que deixou e vai ter que sair. John Textor sai deixando um título da Libertadores e um título brasileiro para o Botafogo, aí em 3 anos e meio de SAF, 4 anos quase, 2 títulos, mas muitos problemas também deixado por ele por uma empresa tão jovem, 4 anos de existência, 3, 4 anos, sai com uma dívida de R$1 bilhão a ser paga a curto prazo. Essa dívida decorre, na maioria dela, de dinheiro para contratação de jogadores, né? Ou seja, jogadores contratados que não foram pagos ainda, que é a grande maioria, como a maioria já sabe. E para quem não sabe, o Textor trabalhava com alavancagem. Então o que era isso? Ele comprava os jogadores hoje para pagar a prazo, e esse entretempo ele usava para ganhar dinheiro, seja com esse mesmo jogador ou com outros, levantar para pagar as parcelas. Alavancagem, não tinha dinheiro para operar, ele operava sem dinheiro no mercado, ou com pouco dinheiro de entrada, ele operava muito no crédito, operava muito na quitação dos débitos no futuro, por isso alavancagem. Ele comprava por 10 parcelado, vendia por 12 à vista, né? Comprava outro por 22 parcelado, pagava 5 à vista, daí vendia aquele que ele tinha comprado por 10 por 12 à vista, vendia o que ele tinha comprado por 22 parcelado por 25 à vista, e ele vai fazendo dinheiro e rodando a roda dele. Funcionou enquanto ele não cometeu os equívocos que cometeu no Lyon. O Lyon foi aí a pá de cal no projeto do Textor de rede multiclubes. O Textor sai aí em 6 meses, ele sai de ter 4 clubes para não ter nenhum praticamente, vai ficar só com o Molenbeek, pelo que eu estou entendendo, se é que vai continuar lá também. Ele tinha o Crystal Palace, que era uma participação grande dele, o Lyon, o Botafogo e o Molenbeek. Ele foi expulso do Lyon, teve que vender a parte dele do Crystal Palace para pagar uma parte, a dívida que ele tinha. E agora o Botafogo também saindo das suas mãos. John Textor dando tchau para o Botafogo. Um projeto que temos sim que ter gratidão pelos títulos que ele nos deu ano passado. A gente não pode fechar os olhos para isso, tá? Eu sou um crítico dele em muita coisa há muito tempo. A maioria das críticas que eu tecia contra ele se uniram no sentido de que se mostraram reais para que ele saísse do clube como está saindo, né? Lembra que vários perfis aí que falavam que a gente era agente do caos, que a gente que queria o mal do clube, que a gente não era torcedor. No fim das contas, quem simplesmente não é vendido, né, ou não é cego, sabia e via que o óbvio estava errado, que muita coisa estava errada, que não apresentar balanço tinha coisa errada, né? Que comprar jogador sem ter dinheiro para comprar tinha coisa errada, que vender jogador, pilar da equipe, um atrás do outro, e não repor, era errado, ia dar errado, que botar um estagiário como técnico ia dar errado, que Renato Paiva ia dar errado, que não fazer pré-temporada ia dar errado, né? Que transformar o clube numa Coreia do Norte, a gente sequer sabe quando o jogador se machuca, que isso não tinha a menor lógica, que o papo de co-owner nunca aconteceu, né? Então eu sou grato para ele, por ele, de verdade, grato a ele, perdão, muito grato. Ano passado foi uma das maiores alegrias esportivas da minha vida, que a gente viveu em 2024. Tivemos um super time, uma seleção, ganhamos os 2 principais títulos do continente, que é o Brasileiro e a Libertadores, mas o preço foi alto. O preço foi uma dívida a curto prazo de R$1 bilhão, sem que o clube tenha caixa para fazer frente nisso e se manter competitivo. O Botafogo saindo agora das mãos do Textor, vamos ver como é que vai ficar. As fontes trazem todas a mesma informação, que quem vai assumir é a Eagle/Ares. Aliás, Eagle, que era a empresa do Textor, sócio majoritaríssimo, fez tanta bobagem que está perdendo a própria empresa para os seus sócios minoritários e para um credor. O Textor que se afundou quando comprou o Lyon, pagando 450 milhões de euros,
um clube que tinha mais, se eu não me engano, 300 milhões de euros ou para lá ainda de dívidas a ser paga. Então, assim, a operação que batia perto da casa de 1 bilhão de euros. O Textor que não tem perto dessa grana. O Textor é um típico bilionário que não tem liquidez bilionária, né? Ele pode até ter patrimônio, de repente, para ser considerado bilionário, mas liquidez bilionária ele não tem. Tanto que está perdendo agora o terceiro clube em 6 meses. Teve que vender o Crystal Palace, foi chutado do Lyon e agora aparentemente vai sair meio chutado do Botafogo. Botafogo que tem uma projeção obscura para o futuro, né? A gente não sabe de fato quem vai assumir. O papo que rola nos bastidores é que quem vai assumir é a Ares/Eagle com os minoritários e que eles querem sanear o clube para efetivamente vendê-lo de novo na frente. Aparentemente nem o Eagle minoritário nem o Grupo Ares tem aí o desejo de permanecer à frente do Botafogo. Então o Grupo Ares já fez isso em outros clubes, do Milan, se eu não me engano, inclusive, que ele vai entrar, sanear, né, deixar o clube redondo, pagar as dívidas que são necessárias para que o clube não tenha problemas de fluxo de caixa, manter os salários em dia, e enquanto isso o clube segue com investimento mínimo para subsistir, para sobreviver. Isso é um péssimo... uma péssima consequência dessa situação é a gente ficar na mão de pessoas que não querem efetivamente ficar aqui, porque não vai ter investimento pesado, o clube vai ter investimento mínimo para se manter, como eu falei, vai ter saneamento das despesas, já que o cara deixou 1 bilhão de dívida a curto prazo, essa dívida vai ter que ser quitada, o clube vai estar em nome da Eagle ainda, provavelmente, e do Grupo Ares, então eles vão ter que pagar essa dívida. Então, muito provavelmente, o dinheiro que seria para investir em elenco, investir em melhoria do clube, vai ser tudo canalizado para sanear o clube do ponto de vista financeiro, para que o Botafogo possa efetivamente passar para as mãos de um acionista novo, que é alguém que viria a aportar e adquirir a SAF do Botafogo. Bom, como eu falei, então, o Grupo Ares, ao que parece, e esse é o histórico deles, não tem intenção de permanecer efetivamente no Botafogo. E ao que parece, pelas notícias que a gente tem, é que o Grupo Eagle, com seus minoritários, até então minoritários, também não tem interesse de serem os gestores efetivos do Botafogo, querem sanear o clube para poder colocar no mercado de novo, em busca de um novo investidor, e aí o Botafogo vai passar a ter um novo dono. Era previsível, pessoal. Era previsível desde a virada do ano. Eu e o Rafa fomos muito apedrejados aqui por muita gente que não entende porra nenhuma de futebol e, muito pior, da vida, né? Por que eu digo isso? Quando a gente está no sucesso e mesmo assim alguém consegue enxergar um problema, essa pessoa, no Brasil principalmente, é taxada de chato, de maluco, de anti, né? É cancelada. Esse ano aí colocaram 2, 3 perfis aí que eu até tenho contato até hoje, porque eu não sou o tipo do cara que bloqueia, eu tento manter a cordialidade com todo mundo. Mas aí colocaram uma horda de seguidores contra o canal Universo Botafogo, contra o Rafael, contra mim, né? Muita gente bloqueou eu e o Rafa, muita gente me chamou de agente do caos, né? Falou que a gente era chato, que a gente não sabia aproveitar o momento. Por quê? Porque a gente desde janeiro está chamando atenção para essa desmobilização que estava acontecendo no Botafogo. Desde fevereiro a gente começou a chamar atenção e preocupação com a questão societária no sentido do monetário, financeira, que alguma coisa não batia. Onde é que estava o dinheiro da premiação? Cadê o dinheiro da venda dos atletas? A gente chamava atenção. Só que a gente era recém-campeão. E aí taxaram a gente de muita coisa, sem parar para pensar que nós somos torcedores. Só que nós somos adultos. Nós não somos vendidos. Eu não tenho um canal com o Rafa buscando ganhar um camarote no Botafogo, buscando ganhar um patrocínio da mesma casa de aposta do clube, né? Buscando ganhar um canal, uma vaga no canal de televisão. Eu falo o que eu penso, o Rafa também. Como torcedores, a gente tinha o dever de alertar que tinha muita coisa errada, de alertar para o desmanche do time. Aí caçoaram, falaram que não tinha desmanche. Depois, para as escolhas bizarras de técnico, 3 meses sem técnico quase. Depois para as contratações sem pé nem cabeça, Juan Cruz, Elias Manuel, uma atrás da outra. A gente veio avisando. Cadê o dinheiro? A gente falava, cadê o dinheiro? Onde é que está? Né? Onde é que está o balanço do clube? Procurem, tem vários perfis que falavam, ironizavam, né? Caçoavam,
zoavam ainda, que quem estava aqui, tá aqui o teu balanço, e aí botava o título da Libertadores do ano passado, tá aqui não sei o quê. O problema de não ser honesto, ou de você inventar uma agenda super positiva, ou inventar uma agenda super negativa, é que você se perde. Porque você começa a ter que manter um personagem. Eu, Carlos, não sou um personagem. Eu sou um torcedor de 44 anos, que mora em Curitiba, pai de 2 filhos, que torce Botafogo loucamente. Eu não sou um personagem. Eu não me escondo atrás de um personagem. O Rafael não é um personagem. Ele não se esconde atrás de um personagem. Eu não tenho apelido. Eu não tenho avatar. O Rafael também não. O nosso canal tem cara. Tem 2 rostos. E aí essa é uma grande diferença. Por quê? Se a coisa vai bem, eu sou uma pessoa real. Eu vou aplaudir, eu não tenho agenda. Eu não estou aqui para defender uma agenda, para defender um público, para falar para um público e falar só o que o público quer ouvir. Eu estou aqui para dar a minha opinião. Se você gosta dela ou não, aí é com você. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende, não pelo que vocês entendem. Então, se o cara gosta do que eu falo, ele continua, olha, ele assiste o canal, ele vê uma live, troca ideia com a gente no Twitter. Se ele não gosta, é só silenciar. Eu acho bloquear coisa infantil, né? Mas, enfim, tirando quando partem muito para agressão verbal, que daí a foda não bloquear, mas se o cara diverge de mim, pô, que bom. Eu não sou a voz da verdade, o Rafael não é a voz da verdade. Só que nós falamos a verdade. Eu falo o que eu penso. Então eu não vejo que o barco está afundando e fico tocando violino igual no Titanic para falar para uma meia dúzia de retardado que me segue no perfil, que quer que eu mantenha uma agenda super positiva, quando a coisa não está certa. Assim como eu não vou ficar criticando o Textor quando o time estava bem, estava campeão. Eu não ia criticar o time quando a gente tinha acabado de ser campeão, né? E o caralho naquela euforia, porque a gente tinha acabado de ser campeão, porque o time estava bem. Ou quando o time estava em boa fase, eu não falo para agenda super negativa, para os caras que queriam a morte do Textor, né? Enfim, eu falava o que eu sentia. Eu falava que 2022 foi um ano de reconstrução, 2023 foi um ano muito errado, do meio do ano para frente. Aí 2024 até o meio do ano foi muito errado. O Textor acertou um semestre no Botafogo. Só. Um semestre de acerto dele foi suficiente para nós ganharmos 2 títulos e termos um ano histórico. Mais um semestre de acerto. 2025, 0 acerto. Começou e vai terminar errado. 2022 foi ano de reconstrução, eu nem conto muito. Ele assumiu em abril, tentou reconstruir o clube, o time, ficamos no meio da tabela, era um ano que estava da Série B, era isso que tinha que ser feito. 23, perdemos o técnico na metade da temporada e o clube se perdeu nas mãos dele, dali até o final. 24, até o meio do ano, até a chegada ali em abril do Arthur Jorge, estava uma zona, para quem não lembra, uma zona. O Botafogo foi com o técnico interino na pré-Libertadores, correu um risco grande, passou. Fábio Matias, obrigado, aliás, né? Muito do título da Libertadores tem teu dedo. E aí do meio do ano para lá, com o trabalho da comissão técnica inacreditavelmente bom e bem sucedido, de um técnico foda que era o Arthur Jorge, somado a vários artistas da bola que chegaram. Em abril chegou ali o Luiz Henrique, depois no meio do ano chegou o Igor Jesus, chegou a Almada, chegou o Alex Telles, o Botafogo criou um corpo incrível, né? E teve o ano que teve. Mas foi um semestre de acerto, só, esportivamente. Um semestre. Se a gente somar 2022, 2023, 2024, 2025, são 4 anos de SAF. 4 anos quer dizer praticamente 8 semestres. Se eu tirar o primeiro semestre de 2022, 7 semestres, vamos colocar. A gente acertou 1, errou 6 com a gestão Textor. Esse ano não teve pré-temporada, jogaram 2 taças no lixo no começo do ano, que seriam títulos inéditos. Não tivemos pré-temporada, desmontaram o time campeão desde dezembro, quando saiu o treinador. Depois foi ladeira abaixo, com a saída de Almada, saída de Luiz Henrique, no meio do ano saiu Gregory, no meio do ano saiu o Jesus, no meio do ano saiu o John, e as peças que são de reposição são piada. Piada. E aí nessa eu coloco junto com o John Textor o seu Brito. Nota 0 para montagem de elenco esse ano. 0. Péssimo. Todas as reposições foram erradas. Todas. O Igor Jesus teve uma reposição completamente diferente do que necessitava. O Gregory não teve reposição. O John não teve reposição, porque o Neto não estava nem de perto no nível do John, né? O Danilo, que chegou teoricamente no lugar do Gregory, não joga na posição do Gregory, não tem as características do Gregory.
O Arthur Cabral é piada para ele substituir o Igor Jesus, de verdade, é uma piada de mau gosto com a torcida. Jogador extremamente lento, confuso com a bola, jogador encorpado que não sabe fazer pivô, jogador encorpado que não sabe fazer nenhum resgate da bola com a cabeça, com o peito, nada. Não sabe driblar. Então, um jogador muito frágil tecnicamente. Era banco do Benfica, isso diz muito também. Luiz Henrique foi substituído pelo Arthur, e daí esse aqui eu prefiro não comentar. É uma pessoa com todos os níveis possíveis de doença mental saberia que era impossível se substituir Júnior Santos e Luiz Henrique pelo Arthur. Basta olhar fisicamente para as pessoas, né? O Almada pelo Santi. O Santi é até um bom jogador, mas não tem nem de perto o nível do Almada. Então, o Botafogo teve 7 semestres esportivos com a SAF, 1 acerto, 6 semestres errados. Uma empresa com 3 anos de existência, né? Aí, mais ou menos, 3 para 4 anos, que tem uma dívida de R$1 bilhão a ser paga em curto prazo, sendo que nossa arrecadação ano passado, que foi recorde, não chegou a 1 bilhão, a arrecadação do ano, com premiação de Campeonato Brasileiro, com premiação de Libertadores. Esse ano não tem essa premiação, a gente não vai ser campeão de nada. O Botafogo foi eliminado nas oitavas da Libertadores, nas quartas da Copa do Brasil, e sendo sincero, eu acho que esse time aí vai chegar em 8º ou 9º com sorte, nesse campeonato pelo que tem jogado e por não ter um técnico. John Textor sai. Minha gratidão por você, por esse 1 semestre de sucesso, que foi um dos semestres mais intensos e felizes da vida do botafoguense. Isso a gente precisa falar. Obrigado mesmo por isso. Pelo que você nos proporcionou viver nesse 1 semestre final, no semestre final, né, 1 semestre dentro da SAF, que foi o semestre final de 2024. Muito obrigado. Isso entrou para a história do clube. Agora, o resto também está entrando para a história, mas negativamente. Você sai deixando 1 bilhão de dívidas, um time medíocre, um estagiário como treinador e um futuro escuro, obscuro, uma interrogação, porque a gente não sabe o que vai ser. E aí, como é que será o projeto esportivo? Coloca na cabeça do atleta, quem vem para o Botafogo agora? A gente não sabe como é que vai ser. Vai assumir a Ares, a Igor só para sanear, como todo mundo está falando, e revender para outra pessoa. Então você vai vir para um clube que você não sabe quem que é o dono dele daqui a pouco. Qual que é o projeto esportivo do Botafogo enquanto tiver Ares e a Igor? É só se manter. E aí? 1 bilhão de dívidas para pagar a curto prazo. Não tem caixa para isso. Vai precisar de aporte dos caras. Vocês vão ter que aportar. Ou isso entra como empréstimo, ou fluxo de caixa, ou antecipação de receita. E aí? A gente chamou atenção para isso desde o começo do ano. Tinha coisa muito errada. Muito errada. Muita gente quis fechar os olhos. Colocaram, como eu falei, a horda de seguidores contra mim, contra o Rafa. Né? Muita gente bloqueou a gente, falou que tinha a gente do caos. Agora está todo mundo com o rabo entre as pernas. Todo mundo com o rabo entre as pernas. Fingindo que não suportavam uma agenda que suportavam super positiva, burra. Fingindo que não falavam o que falavam. Fingindo que não fizeram o que fizeram. O tempo mostra quem é honesto, o tempo mostra quem é correto, o tempo mostra quem é coerente, porque eu não vou acertar tudo que eu falo, eu erro, o Rafa erra, só que eu pelo menos tenho o meu pensamento, eu não me escondo atrás de um personagem, de um perfil falso, de uma nomenclatura, apelidinho falso, não me escondo atrás de nada, eu sou o Carlos, o Rafael, com sobrenome na internet, nome e sobrenome. E se eu erro, é porque eu não vou pensar correto todos os pensamentos da minha vida, o Rafael também não, mas eu vim para cá falar como Carlos, torcedor do Botafogo, que analisa o que está acontecendo. Não como Carlos, né, o reizinho da agenda positiva falando para minha horda. Ou não como Carlos, o rei da agenda negativa falando para meus haters. Não. É o Carlos falando para quem quer ouvir. É o Rafa falando para quem quer escutar. A verdade daquilo que eu vejo. A verdade daquilo que o Rafael vê. Que muitas vezes é a verdade do que está acontecendo em campo. Se jogou mal, eu vou criticar. Se jogou bem, eu vou aplaudir. Aí o time joga bem em 3 partidas, quando joga mal, você vem criticar, o cara fala, você é chato. Não, mano, eu tô falando do jogo. Você que é burro. Ah, você é anti. Não, eu não sou anti. Anti é quem fica com essa positividade tóxica, aplaudindo tudo que acontece. É o Mongol Fogo, que foi lá em 2023 aplaudir a eliminação da Sul-Americana no aeroporto. Vocês merecem isso aí. É quem tá desde o começo do ano, agarrado nas bolas do Textor, fingindo que ele não está fazendo o que está fazendo desde dezembro. E ao senhor John Textor, muito obrigado por 1 semestre de sucesso no Botafogo.
e lamentável o que você deixa como espólio daqui para frente, né? Como herança. A gente espera de verdade que pessoas sólidas, com projetos esportivos sólidos e que queiram de verdade tocar o clube de maneira responsável, assumam daqui para frente. E eu acho que não vai ser a Ares e nem vai ser a Eagle, porque esses só querem sanear, né? Vender para reaver o prejuízo que tiveram com o John Textor e deixar na mão de quem queira comprar. Espero que seja alguém que tenha um plano para o futuro do Botafogo, um futuro brilhante, um futuro competitivo, um futuro de volta do clube, né? A ser um dos expoentes esportivos do Brasil no futebol. Aparentemente o Textor tinha esse plano, só não tinha o dinheiro e a responsabilidade para isso, e isso custou muito caro para o clube. Beleza, pessoal? Um abraço. Vamos contar com um pouco de sorte daqui para frente. Temos um final do ano para fazer, para tentar uma vaga na Libertadores, e temos agora um caminho, mais um recomeço, em que a gente sequer faz ideia de como vai ser. Vamos esperar para ver, vamos aguardar para ver, mas nesse momento é um grande ponto de interrogação, e nesse momento é alvo de muita chateação de uma torcida tão machucado como a do Botafogo, que em 30 anos teve um semestre de alegria, para já voltar a essa situação aí de desespero, né, de não saber o próprio futuro do clube. Enfim, ossos do ofício num clube que veio falido há muito tempo, que foi vendido por uma pessoa que claramente prometeu algo que não tinha do ponto de vista financeiro, que claramente tinha um projeto muito maior do que as próprias pernas poderiam saltar. Beleza, galera? A gente se fala. Um grande abraço. Tamo junto.